E aí, tudo certo? Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Olha, todo mundo reclama de imposto, mas a verdade é que por trás de cada boleto existe uma verdadeira guerra de poder. Uma disputa silenciosa, né? Exato, uma disputa entre Brasília, os governadores e os prefeitos para ver quem tem o poder de criar um tributo e, o mais importante, quem fica com a grana no final do dia. Perfeito. Hoje, com base no material que a gente recebeu, uma bela coleção de leis e decisões judiciais, vamos desvendar o mapa dessa guerra. Nossa missão é entender quem manda em quê no sistema tributário brasileiro e, claro, seguir o rastro do dinheiro. É isso mesmo. E essa guerra, como você bem colocou, não é só uma briga por dinheiro. É o que define, na prática, o nosso pacto federativo. Como assim? A autonomia de um prefeito para tapar o buraco da sua rua ou de um governador para construir um hospital. Tudo isso depende diretamente das regras desse jogo. Entender isso é entender como o poder realmente funciona no Brasil. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. O material abre com um termo que parece ser a base de tudo: competência tributária. O que é isso, afinal? É simplesmente autorização para mandar o boleto para casa das pessoas? É um passo antes disso, e é um passo fundamental. A competência tributária é o poder que vem lá da Constituição para que a União, os estados e os municípios possam criar o tributo. Ah, então não é o tributo em si. Não. Veja bem, a Constituição não diz o imposto de renda está criado. Ela diz, União, você e somente você tem o poder de criar, por meio de uma lei, o imposto de renda. Ela não entrega o peixe, ela distribui as varas de pescar. Peraí, o texto aqui faz uma distinção que, para mim, soa como a mesma coisa. Fala em competência tributária e depois em capacidade tributária ativa. Quem pode criar o imposto também pode cobrar, não? Qual é a pegadinha aqui? Essa é a pergunta de ouro, e a resposta muda tudo. Pense numa receita de bolo. A competência é o poder de criar a receita. É definir os ingredientes, as medidas, o tempo de forno. Certo. E o Código Tributário Nacional, lá no artigo 7º, diz que essa receita é secreta e intransferível. A União não pode chegar para São Paulo e dizer: cansei de cuidar do imposto de renda, toma aqui o poder de legislar sobre ele para você. Isso é indelegável. Ok, a receita não pode ser passada para frente. Entendi. Exato. Agora, a capacidade ativa é o trabalho de assar e vender o bolo. É a parte operacional. Fiscalizar se a receita está sendo seguida, calcular o preço, emitir a nota, cobrar de quem não pagou. A parte burocrática. Isso. E essa parte, sim, pode ser delegada. Um ente público pode contratar outro para fazer o serviço de cobrança. Uma coisa é ser o chefe que cria o prato, outra é ser o garçom que leva a conta na mesa. Certo. E o material até reforça isso com o artigo 8º, dizendo que se um município tem a receita de um bolo, digamos, o IPTU, mas decide não fazê-lo, o Estado não pode chegar e falar: opa, já que ninguém está usando essa cozinha, vou fazer meu bolo aqui. Exatamente. O não exercício da competência não a transfere. A cozinha não fica vaga para o primeiro que chegar. Faz sentido na teoria, mas na prática, a análise que a gente tem aqui mostra uns casos que me deixaram com uma pulga atrás da orelha. O STJ validou que entidades como a Confederação Nacional da Agricultura e o SENAI, que são pessoas jurídicas de direito privado, Certo. podem cobrar contribuições. Isso não quebra a regra de que a venda do bolo só pode ser delegada para outro ente público. Não abre uma brecha perigosa. Ótima provocação. Isso mostra como o direito não é estático, né? A regra geral do artigo 7º do Código Tributário é a delegação entre entes públicos. Ponto. Mas a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais com a súmula 396 do STJ, acabou criando exceções para situações muito específicas, como a da contribuição sindical rural. E tem um detalhe no próprio código. Qual? O parágrafo 3º do mesmo artigo diz que contratar alguém, mesmo que privado, para tarefa mecânica de apenas arrecadar, tipo uma empresa que só emite os boletos e processa os pagamentos, não é considerado delegar a capacidade. O poder de decidir quem deve e quanto deve continua sendo do Estado. A brecha é controlada, mas sua preocupação é legítima. Ok, então a Constituição entrega a receita do bolo para cada um e essa receita é intransferível.
Mas ela entrega a mesma receita para todo mundo? Ou tem bolos que só a União pode fazer e outros que só o prefeito pode? Ótima transição. Não, as receitas são bem diferentes. A principal forma de organização é o que a gente chama de competência privativa. É a cozinha exclusiva de cada um. Certo. A União, por exemplo, cuida da grande economia do país. Pense assim: tudo que entra e sai das nossas fronteiras, como o imposto de importação e exportação, as grandes movimentações de dinheiro, o IOF, e, claro, os dois gigantes que todo mundo conhece, imposto de renda e IPI. E os estados e municípios? Onde eles entram nessa divisão? Os estados cuidam mais do nosso dia a dia. Eles tributam o que a gente consome, a circulação de mercadorias, que é o famoso ICMS. O ICMS. O carro que a gente dirige, o IPVA, e as transferências de bens por herança ou doação, o ITCMD. Já os municípios focam no chão, na vida local. O imóvel onde se mora, o trabalho, o IPTU, o serviço que o mecânico presta, o ISS, e a venda de um imóvel, que é o ITBI. É uma divisão bem temática, sabe? E além dessas cozinhas exclusivas, o material fala em competência comum, cumulativa. O que são? Sim, a comum é quando todo mundo pode criar o mesmo tipo de tributo. É o caso das taxas, tipo a taxa de lixo, e das contribuições de melhoria. A cumulativa é um caso especial para o Distrito Federal. Como ele não é nem estado nem município, ele meio que acumula as duas funções. Ah, então ele pode cobrar tanto os impostos de estado quanto os de município. Exatamente, ele pode cobrar ICMS e IPTU, por exemplo. E o material fala de uma competência que parece dar um superpoder para a União, a tal da residual. O que é isso? É um poder importante, mas cheio de travas de segurança. A competência residual permite que só a União crie impostos totalmente novos, que não estão na Constituição. Mas não é simples. Como assim? Se o governo amanhã quisesse criar um imposto sobre transações via Pix, por exemplo, não poderia ser por uma lei comum. Teria que ser uma lei complementar, que é muito mais difícil de aprovar, e ele teria que provar que esse imposto é totalmente diferente do IOF ou de qualquer outro que já existe. É uma jaula para evitar uma enxurrada de novos impostos. Entendi. E tem a extraordinária também, né? Isso, mas essa é só em caso de guerra externa para financiar o conflito. Bem específica. Certo. Mas a grande novidade que a fonte destaca da Emenda Constitucional 132 de 2023 é a tal da competência compartilhada. O que ela muda nesse jogo todo? Ela vira o tabuleiro de cabeça para baixo. Essa é a espinha dorsal da reforma tributária. Ela cria o imposto sobre bens e serviços, o IBS, que vai unificar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E a competência para legislar sobre ele será compartilhada. Espere um pouco, isso parece uma revolução. Se antes o Estado e o município tinham seus feudos com regras próprias, agora eles são forçados a sentar à mesma mesa para gerir um imposto só. É exatamente essa a ideia. Como isso vai funcionar na prática? Quem vai ter a palavra final numa disputa entre um Estado e um de seus municípios sobre, sei lá, a fiscalização? É uma mudança de paradigma. A gestão será feita por um comitê gestor com representantes de todos os estados e municípios. As decisões vão precisar de um amplo consenso, mas sua pergunta é a que vale $1 milhão. Imagino. O desenho busca o equilíbrio, mas é inegável que vai haver um novo campo de batalha político. Uma capital com muito serviço terá interesses diferentes de uma cidade do interior que vive do agro, né? A lei que vai regulamentar isso será talvez uma das mais disputadas da nossa história recente. Entendi. Então, criar o imposto é só o primeiro passo. Mas mesmo depois de arrecadado, o dinheiro não fica parado, certo? A análise entra a fundo na repartição de receitas. É aqui que o dinheiro troca de mãos. É aqui que a mágica e muitas das brigas acontecem. O primeiro mecanismo é a repartição direta. Nela, uma fatia do bolo arrecadado por um ente vai direto, sem escalas, para o caixa do outro. E na prática, quais são os exemplos que a gente sente no bolso? O mais famoso é o IPVA. Metade, 50% de tudo que o Estado arrecada com o imposto do seu carro
vai direto para o município onde ele está emplacado. Por isso as prefeituras fazem campanha para licenciar o carro na cidade. Exato. O outro gigante é o ICMS. 25% de toda a arrecadação do estado com esse imposto é dividida entre seus municípios. E tem um caso fascinante com o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Rural. Qual é a dinâmica dele? O ITR é um imposto da União Federal. A regra geral é que 50% do que a União arrecada vai para o município onde a fazenda está. Mas, e aqui está o pulo do gato, a lei permite que o município faça um convênio com a União para ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR. Se ele fizer isso, fica com 100% da arrecadação. 100%. Nossa. Isso cria uma dinâmica incrível. De repente, o fiscal da prefeitura de uma cidade pequena no interior ganha um poder que antes era de um auditor da Receita Federal em Brasília. É a União dizendo, se você fizer o trabalho, o prêmio é todo seu. Muda completamente o jogo. Uau, isso é uma bela troca. E qual o outro grande mecanismo de partilha? É a repartição indireta. Aqui o dinheiro não vai direto. Ele primeiro enche grandes piscinas, que são os fundos, para depois ser distribuído. Os mais famosos são o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o dos municípios. Certo, o FPM é super conhecido pelos prefeitos, né? Sim, para muitas prefeituras pequenas, o FPM é a principal fonte de receita. Os prefeitos acompanham um calendário de repasses que as fontes até detalham que tem pagamentos extras em julho, setembro e dezembro, como se fosse o resultado do jogo de futebol. Vamos focar agora em alguns desses impostos que o material detalhou com novidades. O IPVA, por exemplo, foi modernizado. O que mudou de verdade? A emenda da reforma tributária trouxe uma pegada, digamos, verde para o IPVA. Agora, a lei permite que a alíquota seja diferente não só pelo tipo de veículo, mas também pelo impacto ambiental. Ah, então a ideia é usar o imposto para incentivar a compra de carros mais limpos. Exatamente essa é a aposta. Na prática, o dono de um carro elétrico vai poder pagar um IPVA bem menor que o dono de uma caminhonete a diesel antiga e poluente. Um incentivo fiscal direto no bolso pode ser muito mais eficiente. Faz sentido. E a reforma também ampliou as isenções, tirando o imposto de tratores, aeronaves agrícolas e certas embarcações. Um alívio para setores estratégicos. Outro ponto que sempre gera confusão. IPTU. O material alerta para não confundir progressividade com alíquotas diferentes. Qual é a diferença se no final o resultado é pagar um valor diferente? Os dois mudam o valor final, mas o motivo é diferente. Progressividade tem a ver com justiça social, com a capacidade de pagar. A alíquota, o percentual do imposto, aumenta junto com o valor do imóvel. Ok, quem tem mais, paga mais, proporcionalmente. E outro maior para imóveis comerciais. Ou uma alíquota para um bairro com infraestrutura e outra menor para um bairro afastado. O objetivo é o uso e a localização do imóvel. Entendi. E falando em comprar imóvel, uma coisa que sempre me incomodou é o ITBI. Você paga uma fortuna e o valor que a prefeitura usa como base parece que veio do nada. É sempre maior do que o que você realmente pagou. O material que a gente tem fala alguma coisa sobre essa briga? Fala, e é uma ótima notícia para o contribuinte. Uma decisão importantíssima do STJ, no tema 1113, colocou um ponto final nessa discussão. E o que ficou decidido? Ficou definido que o valor da transação que está na escritura, aquele que você declarou ter pago, tem presunção de veracidade. A prefeitura não pode simplesmente ignorar esse número e usar um valor venal de referência que ela inventou internamente. E se a prefeitura desconfiar que o valor na escritura foi combinado por baixo, só para pagar menos imposto? Se o fiscal achar que houve fraude, o ônus da prova é dele. Ele não pode só emitir a guia com o valor que ele acha certo. Ele tem que abrir um processo administrativo, apresentar provas e dar ao contribuinte o direito de se defender. Isso dá uma segurança jurídica imensa. Muita. E vale lembrar o que a fonte também destaca. Ao contrário do IPTU, no ITBI é proibido ter alíquotas progressivas. A regra é clara. O percentual tem que ser o mesmo para um apartamento de 200 mil ou para uma mansão de 20 milhões. Ufa! Depois de todo esse mergulho, fica claro que o sistema é uma teia de aranha complexa de poderes, partilhas e regras que está sempre mudando,
como a gente viu com a reforma do IBS. De forma alguma é simples. O que é fascinante é que essa arquitetura financeira não é um debate abstrato de advogados. É o que sustenta o nosso federalismo. A autonomia de cada cidade e estado, a capacidade deles de responder às nossas demandas por saúde, educação, segurança, tudo isso é definido por esse fluxo de dinheiro. É o sistema circulatório do poder no Brasil. Perfeita definição. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O material mostra que a divisão do bolo do ICMS e, no futuro, do novo IBS está começando a usar critérios novos, como o desempenho das escolas ou indicadores de proteção ambiental. Sim, é uma tendência. A provocação final é: será que amarrar o dinheiro a esses resultados pode de fato mudar as prioridades dos prefeitos e governadores, fazendo com que eles invistam de verdade nessas áreas? Ou será que eles vão só dar um jeito de maquiar os números e cumprir as metas no papel para garantir a verba, sem que a gente veja uma mudança real? Fica aí a questão.